Bem, agora a gente vai fazer aqui um estudo específico sobre a matemática financeira. Vou falar sobre juros e aqui eu vou passar algumas informações relevantes para vocês. Primeiramente, vamos entender o que é juro. Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro ou outro item. É expresso como um percentual sobre o valor emprestado ou taxa de juros e pode ser calculado de duas formas. Então aqui a gente tem duas formas de calcular o juro. Eu tenho os juros simples e tenho os juros compostos. Então são essas duas formas, são muito importantes que nós compreendamos elas, tá? Então esse é o nosso estudo. Juros simples é a modalidade de cálculo de juros. E o que é o juros? Posso entender juros como um acréscimo. Toda vez que eu pego um valor emprestado de alguém ou do banco mesmo, eu vou pagar um juro, vou pagar um acréscimo. Ou seja, eu tenho um valor que eu peguei, um capital, e esse capital vai me gerar um acréscimo ao longo do tempo. Esse acréscimo, que é registrado ao longo do tempo, é chamado de juro. Existem duas formas de juros que são muito comuns, que é o juros simples e os juros compostos. Para nossa aula vamos estudar o juros simples, que pode ser representado pela fórmula J igual a CIT. J igual a CIT. Agora vamos entender o que significa cada uma dessas coisas. Eu vou colocar aqui em destaque o que é o C representado na fórmula. Aliás, vamos logo pela parte principal, que é o J. O J significa juro. Agora a gente tem o capital, que é nada mais nada menos que o C. Depois a gente vai para o I, que é a taxa que você irá cobrar daquele capital aplicado, e o T indicando aqui o tempo. Então a gente tem como juro, o capital, a taxa e o tempo. São essas informações que você precisa dominar e compreendê-las, tá certo? Então aqui a gente tem o cálculo, a fórmula, os termos que representam a fórmula, nesse caso o J é o juro, o C o capital, o I a taxa e o T o tempo. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente fixar essa ideia de juros simples. Agora a gente tem aqui a seguinte questão. A quantia de R$12.760 deve ser aplicada a uma taxa de juros simples de 10,2% ao ano para que renda de juros R$ 1.626,90. Então vamos analisar as informações que a gente tem à disposição para que a gente possa montar o nosso quadro aqui, tá certo? Primeiramente, vamos analisar as informações ou os dados que a própria questão está nos informando. Primeira informação, ele fala, a quantia de R$ 12.760 deve ser aplicada. Então, gente, o nosso capital já foi informado que vai ser aplicado o capital. Capital é aquilo que vai ser aplicado, R$ 12.760. Deve ser aplicada a taxa de juros simples, taxa de juros. Então, se a taxa é a letra I, taxa de juros simples, de 10,2%. Aqui ainda informa, esse percentual é ao ano. Então, é A.A. Essa abreviação de ao ano. Para que renda de juros, olha só, um juro vai render isso de juro, R$ 1.626,90. Pronto. São essas informações que o nosso texto apresentou para nós. E o que nós temos que encontrar com esses dados? Simples, pessoal, é só lembrar da fórmula do juro, que é J igual a CIT. Se nós já temos o J, que é o juro, temos o capital, que é o C, temos o I, que é a taxa, a gente vai encontrar quem? O T, que é o tempo. Então, para que a gente encontre o T, a gente precisa colocá-lo em evidência. Vou circular aqui o T, apenas para identificar aqui para vocês. Temos que colocar o T em evidência. Na matemática, colocar o termo em evidência é isolá-lo dos demais termos. Então, eu vou isolar aqui o T, que indica o tempo, e agora eu vou trabalhar com as minhas outras variáveis. O J estava depois da igualdade. Apenas inverti a equação, eu vou manter o J lá depois da igualdade, e o C vezes o I, que multiplicava o T também, ele também vai passar para o outro lado da igualdade. Só que quando ele passa para o outro lado da igualdade, ao invés de ele passar multiplicando, ele passa dividindo. Então aqui, C vezes I, certo? Então aqui a gente tem o tempo agora está organizado em T igual a J, que é o juros, sobre capital vezes o I, que é a taxa. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma setinha aqui na frente para facilitar a visualização do que eu quero passar para vocês. Agora eu vou apenas substituir os valores. O juro eu já sei quanto é, R$ 1.626,90. Eu sei também quanto foi de capital aplicado, R$ 12.760. Eu sei também na minha taxa, que é de 10,2%.
10,2%. Lembrando que esse 10,2% ele deve estar sobre 100, porque se é porcento, ele é uma porcentagem. Bom, aqui eu tenho os valores e aqui, a partir desses valores, feito o cálculo do denominador e operando a divisão, nós iremos encontrar o valor exato do tempo. Então, vamos calcular na calculadora esse valor. Então, feito o cálculo, o período de tempo encontrado foi 1,25. Olha só, esse é o período de tempo. Agora, precisamos entender o que significa esse 1,25, não é mesmo? Então, ó, observe, o número 1 indica o ano. O número 1 indica o ano. Então, eu tenho um ano. Só que esse ano, além desse um ano, eu tenho também o 0,25, está expresso aqui. Então, o que é o 0,25? Pessoal, o 0,25, ele é um quarto do ano. Se você pega 1 e divide por 4, você vai ver que vai dar igual a 0,25. Então, um quarto do ano. Então, se eu pego o ano, tem quantos meses? Tem 12 meses. Se eu pego e divido esses 12 meses em 4 partes, eu terei quantas partes? Terei 3 meses. Compõe uma parte desse ano. Então, 0,25 é a mesma coisa que um quarto do ano. E um quarto do ano, ou um quarto dos 12 meses do ano, equivale a... Então, o nosso gabarito é a letra C, 1 ano e 3 meses. Essa é a resposta. Ficou fácil, um quarto de um ano tem 12 meses. Basta você calcular um quarto de 12, que nesse caso aí a gente já tem uma divisão. Eu tenho um quarto de 12, significa dizer que eu posso também dizer que eu tenho 12 sobre 4. Eu faço essa divisão e vou ter o equivalente a 3. Então, isso aqui é o correspondente de 0,25. Então, 0,25 ele equivale a um quarto de 12, que equivale a 3. Essa é a nossa resposta, nosso gabarito, alternativa C. Se você gostou desse vídeo, foi relevante, foi significativo para você, eu te peço que deixe o seu like, comenta aí, se você puder, compartilhe esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas e trazer mais conteúdo relevante para vocês. Obrigado pela atenção, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!